Olá pessoal, bem-vindos ao canal Turismo e Ciência. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os jardins históricos aqui do Rio de Janeiro. Não sai daí! O vídeo de hoje, na verdade, foi criado a partir da sugestão de um dos nossos seguidores do canal. Então quem tiver aí sua sugestão para o próximo vídeo, pode deixar também aqui nos comentários. Bom, para começar a falar sobre o paisagismo do Rio de Janeiro, a história do paisagismo na cidade, ela tem uma relação muito direta também com o paisagismo europeu. Lembrando também que toda a nossa cultura, principalmente até o início do século XX, é muito inspirada na cultura europeia. Um marco muito importante também para o paisagismo da nossa cidade foi a presença dos padres jesuítas aqui no Rio de Janeiro. Lembrando que até o século XVIII, na verdade, não existiam ainda jardins públicos da cidade. Então os jardins que existiam eram os jardins que funcionavam dentro das casas, dentro das chácaras, das fazendas, e também esses jardins que existiam dentro dos conventos, dentro dos mosteiros. Esse jardim era basicamente um jardim, um jardim decorativo que servia a família ou as pessoas que viviam naquele convento, mas ele também tinha uma função muito prática na sociedade, principalmente no sentido do cultivo de hortaliças para a alimentação e também para uso medicinal ou até mesmo religioso. A coisa só começa a mudar a partir da criação do passeio público. Ele é considerado o primeiro jardim público aqui do Brasil e um dos primeiros da América Latina. Um ponto importante sobre a história do passeio público é que ele foi construído ainda em 1783, no lugar conhecido como a Lagoa do Boqueirão. O passeio público ele é obra de um dos mais importantes artistas desse período colonial aqui no Rio de Janeiro. É obra de Mestre Valentim da Fonseca e Silva. De Mestre Valentim, a gente tem várias obras de arte espalhadas no Rio de Janeiro, principalmente relacionado à arte sacra, mas também relacionado a fontes, ou seja, lugares onde as pessoas iam buscar água. E o passeio público também tinha uma fonte, aliás, a fonte ainda existe, é a fonte dos Jacarés, que também servia para a população vir buscar água. Mas é interessante que o passeio público até entre os séculos 18 e 19 era considerado o principal ponto de encontro das elites aqui no Rio de Janeiro. Então as pessoas faziam festas, comemorações, sarau, chá da tarde. Bom, e em 1815 ali também chega um personagem muito importante, que foi o Frei Leandro. Frei Leandro, ele era membro da escola de medicina e ele começou a dar suas aulas de forma espontânea dentro do passeio público. Talvez ele tenha sido um dos precursores do nosso atual turismo pedagógico e talvez um dos primeiros personagens a usar um jardim como um espaço não formal de ensino. Bom, já em 1860, por volta aí já da segunda metade do século XIX, o passeio público começa a sofrer bastante com um mau estado de conservação. E assim, em 1860, Dom Pedro II pede, manda na verdade, que Glasgow faça um novo projeto paisagístico, ele encomenda um novo projeto paisagístico para o passeio público. No entanto, o estilo original do passeio público era o estilo francês. Esse tinha sido o estilo de paisagismo adotado por Mestre Valentim. E Glasgow ele tinha como principal fonte de inspiração o paisagismo já inglês, então inspirado nos traços românticos do paisagismo. E é interessante também a gente observar o período histórico em que cada um desses jardins foi construído. Então a moda da época era o estilo inglês. E com isso, ele acabou alterando bastante dos traços originais de Mestre Valentim lá no passeio público. Já no início do século XX, por volta entre 1902 até 1906, também foram acontecendo várias obras no entorno do passeio público. Uma dessas obras muito importante foi a construção da chamada Avenida Beira-Mar, a abertura da Avenida Beira-Mar. E isso começa a atrair a população cada vez mais
para essa área, né, saindo do centro e indo em direção à zona sul da cidade. Então, mais uma vez, o passeio público se tornou o ponto de encontro aqui do Rio de Janeiro. Um outro detalhe também importante é que é nesse período que é criada a Inspetoria de Matas e Jardins, né? O nosso atual Fundação Parques e Jardins. O nosso Jardim Botânico foi fundado em 1808, logo assim que a família real chega aqui no Brasil, e ele foi uma ordem do próprio Dom João VI, então, né, ainda na época, príncipe regente. E assim, no dia 13 de junho, é fundado o Jardim Botânico. E, na verdade, o jardim nada mais era que um espaço para aclimatação das novas espécies que estavam chegando aqui no Rio de Janeiro para serem introduzidas. Então, era um jardim de aclimatação com fins principalmente comerciais. Além disso, o uso medicinal. Então, as espécies que tinham potenciais para uso medicinal também eram cultivadas ali no jardim. Bom, e já por volta de meados, né, de 1820, lembram do Frei Leandro? Pois é, Dom Pedro I convida Frei Leandro para participar da direção do Jardim Botânico. E assim, Frei Leandro começa, né, a liderar esse espaço, começa a se tornar diretor do Jardim Botânico, e ele traz várias melhorias em relação à infraestrutura do jardim para a visitação pública. Uma dessas melhorias foi exatamente a criação das chamadas aléias, das chamadas vias de circulação existentes hoje no jardim. Além disso, como ele tinha esse cunho pedagógico, educacional muito forte, ele também começa a separar, né, a dividir o Jardim Botânico em áreas, em zonas. Então, essa ideia do espaço para o cactário, o espaço para as plantas, né, nativas da região amazônica, para as plantas de restinga, também começa lá com Frei Leandro. Já em 1829, após, né, a morte de Frei Leandro, ele é substituído por Serpa Brandão, que na verdade era aluno do Frei Leandro. E foi exatamente esse aluno que cria a famosa Aléia das Palmeiras Imperiais. Também é em 1829 que a gente tem um dos momentos talvez mais polêmicos ali do Jardim Botânico, porque foi, né, instituído um decreto que todas as sementes das palmeiras imperiais deveriam ser queimadas, até porque ela começa a receber essa categoria de planta, né, da árvore símbolo do império. Então, somente as casas ligadas à família imperial poderiam ter uma palmeira imperial. Mas, Karen, por que a gente vê tanta palmeira imperial aí, né, pela cidade? Porque a mão de obra utilizada dentro do Jardim Botânico era mão de obra escrava. E assim, essas pessoas que eram escravizadas e trabalhavam no Jardim Botânico perceberam que aquelas sementes, né, aquelas sementes da palmeira imperial tinham um potencial de trazer a liberdade. Então, eles escondiam as sementes das palmeiras antes delas serem incineradas. E assim, através da venda das sementes, eles conseguiam obter a liberdade. Além desse espaço, desse jardim de aclimatação, também no mesmo lugar funcionava uma fábrica de pólvoras. A fábrica parou de existir, né? Acabou sendo desinstalada, quando em 1837 acontece um acidente. E aí eles perceberam que não era tão legal assim, né, ter uma fábrica de pólvoras e um espaço de visitação pública. Bom, e a partir da década de 80, o Jardim Botânico acaba se tornando o nosso principal centro de pesquisas botânicas. Um outro personagem da nossa história muito importante é o próprio Glazio. Glazio ele vem aqui para o Rio de Janeiro em 1858. E aqui no Rio de Janeiro ele acabou se tornando o principal responsável, ainda na época do Império, por esse departamento que cuidava dos parques e dos jardins do Rio de Janeiro. Ele foi o principal responsável pela instalação, pela colocação das árvores nas vias públicas e também nos jardins, né, públicos da cidade, principalmente as praças aqui do Rio de Janeiro. Além disso, ele foi muito requisitado pelas figuras nobres, as figuras importantes daquele período. Essas figuras importantes, a gente cita, por exemplo, a Casa das Princesas Imperiais, que todas elas tinham
o jardim, né, com o paisagismo de Glasiou. Além disso, o Barão de Nova Friburgo, Barão de Mauá e vários outros personagens da nossa história. Além disso, ele é responsável pelos principais jardins aqui do Rio de Janeiro. Um deles eu já comentei, que é o Passeio Público, mas a gente também tem a nossa Quinta da Boa Vista. Com a chegada da família real, em 1808, Elias Antônio Lopes, um dos mais importantes comerciantes de escravos do final do século XVIII e início do século XIX, doa as terras, né, onde ficava a chácara da Quinta da Boa Vista, assim também como o Paço da Quinta da Boa Vista, o Paço de São Cristóvão, para a família real, que faz daquele espaço a sua residência até a proclamação da República. Já no século XIX, meados do século XIX, Dom Pedro II contrata Glasiou para fazer as reformas ali do Paço de São Cristóvão. Então, Auguste Glasiou faz todo o paisagismo do atual Parque da Quinta da Boa Vista. Outro ponto também, né, são os lagos, as pontes, as fontes e as grutas artificiais. E isso tem muito a ver com esse estilo que Glasiou gostava, que era exatamente o estilo do paisagismo inglês, desse paisagismo romântico. Outro jardim muito importante que também foi obra de Glasiou é o Campo de Santana. Também a história, né, do Campo de Santana ou Praça da República começa muito antes da chegada de Glasiou aqui no Rio de Janeiro. Na verdade, o Campo de Santana era uma espécie de limite aqui do centro do Rio de Janeiro e ficou conhecido como essa área limitante da cidade até por volta do século XVII. Já no século XVIII, essa região era conhecida como Campo da Cidade. Ficava, né, nessa zona de transição do Mangue para Restinga. Então era basicamente uma zona formada por um grande areal. Em 1735, a gente tem a construção da nossa igreja de Santana e em frente à igreja ficava o Campo Santo, um terreno que pertencia à igreja, que era onde se faziam as festas, as comemorações. Então é por isso que a gente conhece até hoje toda aquela área como Campo de Santana. E a igreja de Santana ficava na localização exata onde hoje é a Central do Brasil. Bom, e a construção dessa estrada de ferro se deu também, né, por volta de meados do século XIX, por volta de 1758, e por conta da construção da estrada de ferro, a igreja de Santana acabou sendo demolida. Já por volta, né, de 1870, Dom Pedro II contrata Glasiou para fazer o paisagismo ali do Campo de Santana. E assim, mais uma vez, ele traz o estilo romântico para o jardim. Mas talvez um dos pontos mais marcantes até hoje no Campo de Santana é a presença dos animais. Bom, e também, né, nessa região foi onde aconteceu a proclamação da República, no dia 15 de novembro de 1889. Já nos anos 30, a gente tem uma redução bem significativa da área do nosso parque. Isso porque em 1934 é inaugurada a Avenida Presidente Vargas. Um outro jardim muito importante para a história do Rio é também o Jardim do Valongo, né? O Jardim Suspenso do Valongo. Ele surge já no início do século XX, em 1906, através do paisagista Luiz Rey, amando também de Pereira Passos, e ele vem também para solucionar um problema de contenção de encostas, ali que ficava, né, no limite do Morro do Valongo ou Morro da Conceição, porque quando chovia deslizava a terra e atrapalhava a circulação da atual Rua Camerino. E assim ele foi construído seguindo os moldes dos parques franceses do século XIX. Um outro ponto importante é que ele tem como alegorias decorativas 4 deuses romanos que ficavam originalmente lá no Cais da Imperatriz, né, ou Cais do Valongo. A Praça Paris também é uma outra praça muito importante na história do nosso paisagismo, porque ela já é considerada o principal símbolo da Belle Époque carioca. Ela já foi construída, né, já nessa virada do século XX, seguindo as inspirações do jardim francês, já desse início do século XX. E esse jardim, né,
A Praça Paris ela é inspirada nos jardins do Palácio de Versalhes, que segue a tendência do estilo de paisagismo de Luís XIV. Um dos aspectos mais importantes desse jardim é a presença também dos lagos, mas a forma simétrica do jardim, e ele é projeto do arquiteto e paisagista Alfred Agache, e é um projeto já de 1929. Em 1927, Agache foi contratado aqui pelo governo brasileiro para fazer um plano urbanístico do Rio de Janeiro. E foi exatamente das terras do Morro do Castelo que foi feito o aterro da região onde hoje existe a nossa Praça Paris. E a praça até hoje ela é muito frequentada, muito utilizada, desde grupos que praticam exercícios físicos, que vão com os animais, né, com crianças, brincar, fazer piquenique para confraternizações familiares, mas também como um espaço de divulgação de arte. Um outro jardim que é considerado um marco para a história do paisagismo aqui do Rio de Janeiro é o nosso Parque do Flamengo, né, ou Aterro do Flamengo. O Parque Natural Municipal do Flamengo ele é considerado o nosso maior parque urbano do mundo à beira-mar. Ele foi construído a partir de aterros de vários morros da cidade, entre eles o Morro do Querosene, que ficava lá no centro, o Morro de Santo Antônio, que também ficava ali no centro, na região, né, do Largo da Carioca, e o Morro do Castelo. As três principais justificativas que deram para a construção do Parque do Flamengo foi a criação das vias de trânsito rápido para facilitar a circulação de veículos, lembrando que ele começa a ser projetado já na década de final dos anos 50, início dos anos 60, então o tráfego de carros já começa a se intensificar aqui no Rio de Janeiro. Além disso, era uma forma de prevenir a invasão da água do mar por conta das ressacas aqui na cidade, e também a criação de áreas de lazer e áreas de convívio social. Realizado por uma das arquitetas mais importantes da história da nossa cidade, que foi a Lota Macedo Soares, e ela se inspirou nos espaços de convivência do Central Park. Também tinha uma grande influência entre os arquitetos, urbanistas e paisagistas da época. Então ela foi uma personagem muito importante para a criação do nosso Parque do Flamengo. E o parque acabou sendo projetado pelo arquiteto Afonso Eduardo Rede. Além disso, a área recreativa foi construída, foi projetada pela Ethel Medeiros, e também o engenheiro Lúcio Costa participou do projeto. E claro, a gente não pode deixar de falar dele, Burle Marx. O paisagismo, de quase tudo aqui do Rio de Janeiro, a partir da década de 50 e 60 até os anos 70, tem o dedinho aí de Burle Marx. E o Parque do Flamengo é considerado uma das maiores obras dele na nossa cidade. Ele cria um jardim de aclimatação, conhecido como Sítio Burle Marx, lá em Guaratiba. E quando essa espécie estava aclimatada aqui no Rio de Janeiro, ele começava a introdução das espécies nos jardins da cidade. E por conta de toda essa grandiosidade, da importância do Parque do Flamengo, seja para a cultura do esporte aqui no Rio de Janeiro, seja para a cultura do lazer, das áreas recreativas, e até mesmo para facilitar o acesso ao centro e Zona Sul, o parque acabou recebendo um título também pela Unesco em 2012. E esse parque é considerado Patrimônio Mundial da Humanidade na categoria de Paisagem Cultural Urbana. Bom, e eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho dos jardins e dos parques aqui da nossa cidade. Não esqueçam de me acompanhar, de seguir o nosso canal Turismo e Ciência, vai aparecer o link aqui embaixo. Além disso, a gente fez uma série com os rios, mares e lagoas da nossa cidade, falando do Rio Carioca, da nossa Baía de Guanabara e também das lagoas da Barra e de Jacarepaguá. Quem tiver alguma sugestão de um próximo vídeo para o canal, também pode deixar a sua sugestão nos comentários. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, minha página do Facebook é Turismo e Ciência e a do Instagram é @KarenEline_Turismo e Ciência. Até a próxima!